levante a voz. Thaís Chicorel, bom dia. Nós tivemos chuvas rápidas e dizem que pode vir mais. E essas chuvas de verão tem uma coisa típica assim em Santo Antônio, né? Porque a chuva de verão ela vem 10 minutos, dura bem mais do que uma chuva, às vezes cai mais de milímetros de água do que uma chuva de uma hora ou duas. O índice é muito maior. Isso, o volume de água é muito maior do que uma chuva normal de inverno, porque ela é subdividida em vários momentos. E essa não, é toda concentrada naquele momento. Cai de vez. 10 minutos, 15, alaga tudo. Tem certeza. várias cidades aqui com essa situação e já de muito tempo. Léo, é um problema, entendeu? É típico de cidade grande, né? De cidades, de zonas urbanas. Então, assim, o que tem que ser feito são ações preventivas, entendeu? De tratamento da própria pavimentação e, principalmente, testes na rede de drenagem. Porque, assim, por que teste na rede de drenagem? Porque ela entope, o volume é muito grande. E, principalmente, em algumas cidades onde a rede de drenagem pluvial é a mesma onde é lançada o esgotamento sanitário. Então, assim, muitas vezes a manilha da rede de drenagem é de um diâmetro, tá? Que é calculada para aquela rua. Só que tem que levar também em consideração... Para aquela rua, para aquele período. Aquele trecho, naquele período. Aquela quantidade de casas. Só que aí lança também o esgotamento sanitário. Então, você tem que calcular essas duas vazões. E aí, o que é que ocorre? Entope, quebra, caixas... entupidas, caixas sem manutenção, as bocas de lobo, que também a gente tem que, é só o papel do gestor. Claro, é o papel da prefeitura fazer essas ações, mas assim, também existe o papel do cidadão, que é manter as ruas limpas, porque quanto mais sujeira na rua, mais entope, mais tampa as bocas de lobo, e a rede, ela tem que estar livre. A água caiu na pavimentação, escorre para a boca de lobo, da boca de lobo vai para a tubulação de drenagem e para o destino final. Então, esse ciclo, ele tem que estar liberado. Uma vez que existem lixos na cidade, uma vez que as pessoas não também têm o papel de manter a cidade limpa, então o que é que ocorre? Esses elementos, o lixo, na verdade, ele cria um elemento de bloqueio, ele é um elemento de bloqueio. Então entope boca de lobo, entope as drenagens. Isso é um fato. O outro fato que tange a gestão pública, realmente independente da cidade, porque isso é um problema comum em todas as cidades, então o que é que ocorre? O gestor, ele tem sim fazer uma análise das suas ruas, ver se as ruas estão no nível certinho, porque assim, não dá para ser um prefeito perfeito, né? E não, calcei todas as minhas ruas e não colocou o ângulo de escoamento. Ou você coloca para um lado ou para os dois lados. Tá criando um. Né? Até no bom sentimento dele, não, vou calçar todas as minhas ruas, mas esquece, quem fez o projeto para ele, esquece de botar o ângulo de escoamento, que pode ser para um lado só, a depender de casos, por isso que tem que ser analisados os projetos, ou você coloca todo num lado só, ou você distribui 2% para cada lado. Então, assim, isso também é um elemento que as pessoas, na hora que faz o projeto ou que executa, não presta atenção. E é muito importante. A lateral da via, que se chama sarjeta, a função dela é muito importante, porque é por ela que vai escoar a água de chuva. É por ela que vai dizer, água de chuva, venha por aqui e caia no bueiro. Se agora, não acontecer tudo isso, vai alagar. Claro que cada caso é um caso. Sim. Né? A pergunta que eu vou fazer é complicado, porque você não sabe exatamente como é que está aquele... Mas, no geral, a solução é trocar a tubulação por uma maior ou mexer no escoamento, assim, tipo... Tá vendo que tá acumulando? Angulação. Eu vou dar um exemplo aqui. Ali na Teodoro Dias Barreto. Tem um local só que a água acumula. Em Poça. Em Poça. Se deixar aquele ali com um nível mais alto, a água, ela vai encontrar saída? Como? Isso, primeira coisa, já que existe um gasto muito grande de refazer toda a drenagem, tá? Então, assim, vamos para ações imediatistas. Então, assim, vamos cuidar da angulação da rua.
que é um serviço relativamente mais rápido. Então, a gente trata a angulação da rua. Não, a rua está no ângulo perfeito, está com as inclinações laterais perfeitas, que vai proporcionar o escoamento da água, resolveu o problema, pronto, resolvido. Se fazendo essas ações, perceber que não houve um escoamento adequado, aí sim tem que rasgar a rua e fazer a drenagem, muitas vezes até colocar uma boca de lobo, se ali for realmente uma área de bacia, de acumulação de água, entendeu? Então, assim, tem que abrir para fazer a boca de lobo, para proporcionar o escoamento. Então, assim, é como você bem disse, é uma análise de caso a caso. Esse em específico, a minha sugestão é essa. Primeiro, a gente estuda a angulação da rua, porque tem que ter o ângulo da rua. Você tem que ter variáveis nas laterais, ou de 1% ou 2%, para que a água, quando ela caia no centro da rua, ela cai no centro e escoa para as laterais. Quando você não tem essa angulação, a água vai para onde? Você está dizendo o que para a água? Cai aqui e vai para onde? Ela não vai saber para onde ela vai. E quando ela não tiver uma inclinação e essa angulação, ela vai empoçar. E muitas vezes também essa poça é proporcionada por um desnível na própria pavimentação no centro. Thaís, nós temos visto aqui na região muito o seguinte, né? O pessoal coloca um asfalto onde tinha calçamento. Sim. Né? Em tese vai diminuir aqui no buraqueiro e tal. Depois que chega esse calçamento, aí é que começam os problemas. O empoçamento. Uhum. As poças de água, né? Porque assim, normalmente aqui na região é difícil o material asfalto, tá? Então o que é que ocorre? Quando a gente asfalta, quando o gestor asfalta a rua, poxa, trouxe progresso para a cidade. Perfeito. Só que assim, houve o problema embaixo da rua. Vamos ter que cortar o asfalto para tratar esse problema, para resolver esse problema. Corta o asfalto, faz a rede, refaz a rede, cuida da rede, da caixa e tal, resolveu o problema, aterra tudo e coloca uma nova camada de asfalto. Então, assim, vai gerando barrigas sobre o asfalto. Então, não vai ficar mais aquela coisa homogênea, tá? E, normalmente, esse material, muitas vezes, não digo especificamente aqui em Santo Antônio, mas, assim, em alguns casos, é borra de asfalto. Não é um asfalto, aquele contínuo que você traz no coeficiente perfeito e lança em toda a rua de forma homogênea. Não, você simplesmente trouxe um material, um corpo estranho, que já está lá o asfalto, você traz um outro corpo estranho e joga por cima daquele buraco para tampar. Então ela vai criando remendos. Você vê que em Salvador, principalmente, tem ruas que tem esse volume, né, você sente bem essa questão de volumetria no asfalto. Não é aquele, como a gente chama, quem dirige, né? Poxa, a pista tá um tapete. Então, assim, é uma faca de dois gumes, essa questão de vamos asfaltar todas as ruas, tá? Porque gera esse problema. Quando você não tem o asfalto tão fácil para você ficar mantendo, né, a camada principal, então ela vai gerar esses remendos, então gera um problema. E esse empoçamento muitas vezes é feito por causa dessas remendas, dessa diferença de nível, porque não é uma camada homogênea, você cria barrigas e consequentemente você cria empoçamentos. Então, assim, existem vários problemas. O que tem que ser feito, Léo, num calçamento, ter a percepção, tá? O compromisso do profissional. Isso começa do projeto. Então, assim, o gestor, ele tem a vontade, ele tem um pleito, ele tem a promessa de calçar as ruas, perfeito. Isso é o papel do gestor, conseguir o recurso para calçar as ruas. E é papel do profissional que faz a assessoria arquitetônica de projetos de engenharia de arquitetura para esse gestor fazer os projetos na angulações perfeitas. Então, assim, ou você coloca o escoamento lateral para os dois lados, ou você coloca o escoamento para um lado só. E outra coisa, até o tamanho da sarjeta, ela é calculada. A drenagem, ela tem que ser calculada com uma ideia da concentração de água que vai passar por ali. Então, simplesmente não abre e joga uma manilha de 20, de 30, não é desse jeito. Você tem que calcular, você tem que pegar a área da rua, ver a quantidade de água que vai cair sobre essa água, essa rua, porque querendo ou não, você cria uma camada
que torna a impermeabilização ruim, diferente do calçamento de paralelepípedo, porque você tem a infiltração. O asfalto não. O asfalto, ela cria uma camada homogênea que ela tampa qualquer processo de impermeabilização, de infiltração. Então, o que ocorre? Você tem que ter essas sarjetas laterais para a água escoar, cair no centro, escoar para as laterais, correr e cair na boca de lobo. Quando você tem esse ciclo calculado de forma perfeita, não tem problema. Sim, mas também não podemos esquecer vontade do gestor, projeto do profissional e a execução. A empresa que executa esse tipo de obra, ela tem que ter esse conhecimento das inclinações laterais para não ter o acúmulo de água. Muito bem. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Um problema muito comum em diversas ruas de Santo Antônio e de diversas cidades da nossa região. É verdade. Inclusive Salvador, né? Que a gente tem obras, tem. Melhorou até um pouco. Agora, volta e meia, você passa em um lugar, uma obra recente, tá aquele trecho que você não sabe se vai com o carro, porque você não sabe se o carro vai passar ou vai ficar, o que tem ali embaixo da água, se tem um buraco ou não. Se tem um buraco para você ficar. É complicadíssimo. Mas Coisa além das desse papel, cidades, né? E lembrar para o cidadão, porque assim, é papel do gestor cuidar da cidade, cuidar das ruas, mas também vamos lembrar do nosso papel da questão do lixo, Léo, porque o lixo vira um problema para a nossa drenagem pluvial. Então fica a dica, né? Todo programa tem uma dica, então, senhor gestor, vamos ter coerência nas pavimentações, desde o projeto até a execução, e a população tem que ter a coerência de não jogar o lixo na rua. Levante a voz.